Aí vamos lá. Essa possivelmente foi a questão mais difícil da prova. E ele diz assim, ó. O catavento de 5 pontas, representando os 5 continentes, tornou-se ícone da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. Um adolescente, na tentativa de inovar, criou um catavento com 8 pontas, todas de raio 20 centímetros. Considere π igual a 3. Ele quer saber o valor da área sombreada quando esse catavento girar, descrevendo um círculo perfeito. Perceba que a ideia não é muito difícil. Você precisa calcular a área da circunferência e subtrair a área desses cataventos. Vai ser um pouco mais trabalhoso, vou fazer umas continhas aí, para descobrir a área de um triângulo como esse, tá? Mas a área da circunferência é bem simples. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, π, ele disse que poderíamos usar 3. O raio, ele disse que era 20 centímetros, elevado a 2, tá? Então, 3 que multiplica 20 elevado a 2 é 400. Então, a área dessa circunferência é 3 vezes 400, que vai te dar aí 1.200 centímetros quadrados. Cuidado para você não querer chegar aqui e já vir procurar alternativas, tá? Inclusive, poderia ter essa alternativa aqui, mas isso é só a área da circunferência. Você não tirou esses cataventos aqui e ele quer saber quanto vale a área sombreada, essa área meio cinza aqui, ó, tá? Para isso você precisa calcular a área desses triângulos. Próximo passo. Vou pegar um desses triângulos aqui, tá? Aí me acompanha. Ele te diz que um dos ângulos é 90 graus, isso é um triângulo retângulo. Ele te diz que esse ângulo aqui é 45. Então você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, se aqui é 90 graus, aqui é 45. Então aqui, ó, esse outro ângulo teria que ser 45 graus também. E daí? E daí que isso é um triângulo isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse. Caso você ainda não tenha percebido onde eu quero chegar, é que se isso é um triângulo isósceles e esse ângulo do canto é 90 graus, veja, esse aqui é 90 graus, é um triângulo isósceles, aqui é 45, aqui é 45. Então, isso aqui, essa hipotenusa aí, ó, essa medida aqui, ó, é como se ela fosse a diagonal de um quadrado. E, inclusive, ela é o próprio raio, e você tem esse valor. Então, trazendo esse triângulo para cá, ó, essa medida aqui você conhece, essa medida é 20. E isso aqui, esses dois lados, os dois catetos desse triângulo, é como se fossem aqui, ó, a medida do lado desse quadrado aqui, ó. Então, lembra, a diagonal de um quadrado é lado dele vezes a raiz de 2. A diagonal aqui, ó, você já sabe que é 20, que é a medida do próprio raio, igual a o lado que você não sabe vezes raiz de 2. Vou sair aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, passo dividindo raiz de 2 aqui dos dois lados, tá? Raiz de 2, raiz de 2, tudo isso para cortar aqui, ó, simplificar. E aí eu tenho que o lado desse triângulo aqui, ó, que é como se fosse, ó, um quadrado, tá? Só para você visualizar essa comparação que eu estou fazendo aqui, é só para você visualizar de onde veio essa relação. Por que eu usei diagonal de um quadrado se isso era um triângulo, né? Só para você visualizar que essa hipotenusa aqui, ela é como se fosse a diagonal de um quadrado aqui, ó, se eu espelhar esse triângulo, tá? Aí o que é que eu vou ter aqui? A diagonal ficou apenas 20 sobre raiz de 2. 20 sobre raiz de 2. Você não precisa fazer radiciação agora, porque isso não é a resposta final. Você está dentro do lado, mas o que interessa para a gente é calcular a área desse triângulo. E aí como é que faremos? Para calcular a área, você vai fazer o seguinte. Ó. A área é o produto dessas duas dimensões aqui, é o produto dos catetos dividido por 2. Então eu vou fazer o produto dos catetos
que nesse caso é o lado, né? 20 sobre raiz de 2. E aqui lembre o seguinte, ó, 20 vezes 20, 400. Raiz de 2 vezes raiz de 2 você pode simplificar. Caso você queira, você acompanha aqui até o final, que eu vou te explicar por que você pode cortar, entre aspas, aí, porque você pode cortar a raiz, tá? Pode cancelar isso com esse, vai ficar apenas o 2 aqui, ó, sobre 2, tudo bem? E aqui não tem nada muito mais complicado aqui para ser feito, né? Porque 400 dividido por 2 é 200. E 200, por sua vez, dividido por 2 é 100 centímetros quadrados. E isso aqui é a área de um triângulo. Mas no catavento aqui, ó, no catavento você tem 8 triângulos, né? 4 aqui, ó, com 4 aqui. E aí lembre que a área da circunferência que tínhamos encontrado era essa aqui, ó, 1.200. Então, a área da circunferência sendo 1.200, a área do triângulo sendo 100, que foi a área que a gente acabou de achar aqui, ó, a área de um triângulo, o que é que você vai ter que fazer aqui? Ó? Multiplicar por 8, né, para ter a área dos 8 triângulos, e você obterá 800 centímetros quadrados. Então, como você tem a área da circunferência, tem a área dos 8 triângulos, a área sombreada vai ser 1.200 menos 800. E essa diferença aqui vai dar 400 centímetros quadrados. E você encerra aí a questão, 400 centímetros quadrados, tá? Mas como tinha prometido, lembra, esse índice aqui, esse radical aqui, ó, ele pode ser escrito na forma de fração. E aí eu não sei se você vai lembrar, mas tinha aquela regrinha do quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, vai aqui para o denominador. Então eu transformei esse radical num expoente fracionário. Então eu vou ter isso aqui vezes, novamente, isso aqui, ó. Aí por isso que eu especifiquei para você que isso acontece, você pode meio que simplificar se for uma raiz quadrada, porque vai dar expoente 1 sobre 2, 1 sobre 2, já que aqui, ó, também é 1, então fica 1 sobre 2, 1 sobre 2. E você precisa lembrar só daquela regrinha de multiplicação de potência de mesma base, né? Eu devo repetir a base e somar os expoentes. Meio mais meio dá 1. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 nada mais é do que 2. Bem, por isso que você pode cortar, vamos dizer assim, as raízes.